Se eu tirar do Pikachu o movimento Z e o Gigantamax, do Greninja o fenômeno do vínculo e do Lucario a mega evolução e sua conexão de aura com Ash, aparece uma comparação que quase nunca é feita. Qual Pokémon do Ash chegou mais longe dependendo basicamente do próprio poder? Porque existe um candidato que nunca ganhou transformação exclusiva, nunca mega evoluiu, nunca teve Gigantamax e nunca demonstrou uma ligação sobrenatural com Ash capaz de aumentar o seu poder. E mesmo assim ele derrotou um Pokémon lendário. Hoje a gente vai analisar porque Charizard talvez seja o Pokémon naturalmente mais poderoso que o Ash já treinou. E porque, se algum dia ele receber uma das mecânicas especiais que os outros receberam, essa discussão poderia ficar muito mais complicada até mesmo para o Pikachu. Eu sou Bruno Rodrigues e você está no canal Nerd. Primeiro, a gente precisa colocar uma regra nessa discussão, porque simplesmente perguntar qual é o Pokémon mais forte do Ash acaba misturando situações completamente diferentes. Quando o Ash chega ao auge de sua carreira, os seus principais Pokémon já não lutam apenas com aquilo que possuem naturalmente. Pikachu pode acessar o movimento Z exclusivo e também tem o Gigantamax. O Lucario possui Mega Evolução e desenvolveu uma ligação de aura cada vez mais profunda com o Ash. Greninja teve o fenômeno do vínculo, uma transformação diretamente ligada à sincronização entre os dois. Isso não diminui nenhum deles, pelo contrário. Ash aprendeu a utilizar essas ferramentas e elas fazem parte de sua evolução como treinador. Só que o Charizard nunca teve nada parecido. E talvez a gente tenha normalizado isso porque ele apareceu muito antes das Megas Evoluções, dos movimentos Z e do Dynamax existirem no anime. O problema é que quando comparamos os resultados finais, colocamos o Charizard base contra versões potencializadas dos Pokémons que vieram depois. E mesmo assim, ele sempre está lá no topo. Só que essa trajetória dele mostra uma evolução absurda mesmo sem esse tipo de recurso. Quando o Charizard começou a obedecer Ash de verdade, ele já era um Pokémon poderoso, mas estava longe da versão que conheceríamos depois. A decisão de permanecer no Vale Charicífico foi fundamental justamente porque colocou o Charizard em um ambiente cercado por outros membros da espécie mais fortes do que ele. Ele não recebeu uma nova forma, recebeu treinamento, e toda vez que voltava, a diferença aparecia nas batalhas. Na Liga Johto, por exemplo, Charizard se tornou a principal arma de Ash contra Gary. Ele era o primeiro parceiro do Gary, e possuía vantagens de tipo contra o Charizard. Mesmo assim, o Charizard conseguiu vencer aquele confronto e ajudar o Ash a finalmente superar o seu maior rival naquela fase. Mas provavelmente o argumento mais forte veio depois, na Batalha da Fronteira. Nolan colocou o Articuno para enfrentar o Ash, e Charizard venceu. Não estamos falando de uma transformação específica ativada em alguns minutos, nem de um golpe especial recebido através de algum artefato. Charizard enfrentou um Pokémon lendário no cru, sofreu com golpes, com o Water Pulse, teve parte da asa congelada e precisou adaptar a luta até conseguir finalizar Articuno. Ele literalmente venceu um lendário utilizando aquilo que havia desenvolvido durante anos de treinamento. Foi também o primeiro Pokémon de Ash no anime a derrotar um lendário em batalha. E esse feito envelheceu de uma maneira interessante. Quando Charizard voltou durante a fase de Unova, ele enfrentou o Dragonite de Iris. A luta não terminou porque N interrompeu o confronto. Então seria errado dizer que Charizard oficialmente venceu. Mas o que o episódio mostrou foi Charizard controlando boa parte do combate. Dragon Rush não conseguiu causar dano relevante, enquanto o Dragon Tail colocou o Dragonite sob forte pressão. Então, existe uma característica muito específica do Charizard. Ele continua evoluindo fora da tela. Ash podia passar uma região inteira sem utilizá-lo, e quando o Charizard retornava, existia a sensação de que aquele Pokémon não havia ficado parado no tempo esperando. Isso ajuda a explicar porque comparar o Charizard diretamente com Greninja ou Lucario é o mais complicado do que parece. Greninja era extremamente poderoso mesmo antes do fenômeno do vínculo. Não existe discussão quanto a isso. Só que seu auge acontece quando Ash e Greninja entram naquela sincronização especial que altera a forma do Pokémon e aumenta sua capacidade de combate.
O próprio conceito do vínculo é apresentado como uma transformação relacionada ao potencial de Greninja e com a conexão com o seu treinador. Lucario segue por outro caminho. Ele também é forte naturalmente, mas recebe Mega Evolução, uma mecânica que oficialmente ultrapassa os limites da evolução comum e depende de uma ligação forte entre o Pokémon e o treinador. Charizard nunca recebeu esse segundo estágio. Essa é a diferença que eu acho mais interessante. Talvez Charizard não seja o Pokémon do Ash com o maior feito absoluto. Hoje é muito difícil tirar esse título do Pikachu. Pikachu acompanhou Ash desde o início, continua evoluindo durante todas as regiões e chegou ao final de Journeys enfrentando o Charizard de Leon no confronto que decidiu o campeonato mundial. A carreira inteira dele foi construída para chegar naquele momento. Então dizer que simplesmente que Charizard é comprovadamente mais forte que Pikachu ignora aquilo que o anime mostrou. Mas existe outra comparação. Quem chegou mais longe somente com aquilo que tinha naturalmente. Nesse recorte, Charizard ganha um argumento muito forte. Até porque a espécie possui um potencial que o Charizard de Ash nunca explorou. Charizard possui oficialmente duas Mega Evoluções, Mega Charizard X e Y, e Mega Evolução não é simplesmente uma mudança de estética. Ela é uma amplificação temporária que ultrapassa a evolução comum e depende da combinação entre Pokémon, Mega Stone, Keystone e ligação com o treinador. Então aqui a gente precisa separar fato de teoria. Fato, o Charizard de Ash nunca Mega evoluiu. Fato, nós nunca vimos o Charizard utilizar o Gigantamax. Fato, não existe no anime uma conexão de aura entre Ash e Charizard equivalente àquela apresentada com Lucario e Greninja. Agora entra a nossa interpretação. Se o Charizard conseguiu derrotar o Articuno, vencer o Blastoise de Gary e continuar evoluindo durante anos de treinamento, fez tudo isso em sua forma normal, qual seria o seu limite recebendo a mesma oportunidade de amplificação de que Lucario recebeu? Mega Evolução seria particularmente interessante porque o relacionamento entre Ash e Charizard já passou exatamente pelo elemento emocional que essa mecânica exige: confiança. Eles começaram quase como treinador e Pokémon incompatíveis. Charizard não respeitava Ash, recusava comandos e chegou a contribuir diretamente para a eliminação na Liga Índico. Depois que Ash colocou a própria segurança de lado para cuidar dele quando estava congelado, essa relação começou a mudar. Com o tempo, Charizard deixou de ser apenas obediente, virou um dos Pokémon que Ash podia chamar quando precisava enfrentar algo realmente perigoso. Por isso, uma eventual Mega Evolução não pareceria artificial dentro da história. O conceito oficial da Mega Evolução depende justamente de um vínculo forte entre treinador e Pokémon. A relação necessária já existe. O que nunca existiu foi a oportunidade narrativa de transformar esse vínculo em uma mecânica de batalha. Gigantamax levaria a discussão para outro caminho. A espécie do Charizard também possui uma forma Gigantamax. Então não seria absurdo imaginar Ash utilizando esse recurso caso voltasse a competir em uma região onde Dynamax estivesse disponível. E existe ainda a hipótese mais especulativa, algum tipo de sincronização do próprio Ash com o Charizard. Mas aqui eu pisaria no freio. Não existe evidência que Charizard possa desenvolver um vínculo semelhante ao de Greninja ou uma ligação de aura semelhante ao de Lucario. Mas como teoria, a possibilidade serve para mostrar algo interessante. Outros grandes ases de Ash tiveram uma camada adicional de poder construída especificamente em torno de sua relação com ele. Charizard nunca precisou disso para entrar nessa conversa. Por isso eu colocaria a questão dessa maneira. Se estivermos contando tudo o que cada Pokémon já demonstrou, em seu auge, Pikachu continua em primeiro isolado. O currículo final dele é simplesmente grande demais para ser discutido. Mas daí começa uma discussão muito mais aberta envolvendo Greninja, Lucario e Charizard, dependendo dos critérios usados. Se retirarmos temporariamente Mega Evolução, Fenômeno do Vínculo, Movimento Z e Gigantamax e perguntarmos qual desses Pokémon construiu o argumento mais impressionante apenas através de evolução, experiência e treinamento convencional, Charizard sobe muito, talvez até para o primeiro lugar. Porque mesmo sem nada disso, ele sempre aparece no topo dos mais fortes Pokémon de Ash. E isso também cria uma ironia.
Charizard é justamente um Pokémon de Ash que possui mais possibilidades oficiais de transformações como espécie, mas a versão dele nunca utilizou nenhuma. Um Mega Charizard do Ash não começaria do zero. A Mega Evolução estaria ampliando um Pokémon que já derrotou um lendário em sua forma normal. Por isso, na minha interpretação, se esse Charizard retornasse devidamente atualizado e recebendo uma Mega Evolução ou outro aumento equivalente, ele teria condições de ultrapassar Greninja e Lucario. E olhe lá se já não for mais forte que eles, mesmo sem nenhum buff, tá? E eu iria além. Ele teria argumentos para desafiar até mesmo o Pikachu pelo primeiro lugar. Não significa que venceria obrigatoriamente, porque Pikachu também possui uma evolução de poder gigantesca e feitos que Charizard nunca teve a oportunidade de produzir, mesmo sem nada, sem Gigantamax, sem nada. Mas a diferença passaria a ser muito menor, porque talvez Charizard nunca tenha deixado de ser um dos Pokémon mais fortes do Ash. Talvez ele simplesmente tenha parado de receber novas ferramentas enquanto os outros continuaram recebendo. E essa, para mim, é a resposta. Pikachu ainda possui o maior feito e o maior argumento geral, com certeza. Mas Charizard talvez seja o maior exemplo de poder natural entre os Pokémon de Ash. E se algum dia receber a amplificação à altura daquilo que Greninja e Lucario receberam, a disputa pelo primeiro lugar volta a existir. Agora eu quero saber de você. Se Ash pudesse voltar usando um Mega Charizard, vocês colocariam eles acima de Greninja e Lucario? E contra Pikachu, quem ficaria em primeiro? A luta ia ser muito boa. Comenta aqui embaixo, porque essa comparação depende muito do critério. E é exatamente por isso que ela rende tanto debate. E esse foi o canal Nerd.